estamos começando mais um seminário de bioeconomia da FGV e hoje nós contamos com a apresentação do Dr. Leonardo Munhoz. Ele é mestre pela FGV Direito, mestre e doutor pela Pace University e é o especialista em Direito Ambiental do nosso grupo. Na apresentação de hoje, o título da apresentação é Evolução do Meio Ambiente nas Disputas da OMC, Considerações Socioeconômicas de Transgênicos e Impactos do Comércio. Lembrando que essa apresentação ela está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada no canal do FGV Agro no YouTube, tá ok? Então, Léo, por favor, compartilhe a sua tela e a apresentação é sua. Muito obrigado, Léo. Obrigado pela apresentação, Cícero. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. A apresentação de hoje que eu vou fazer foi basicamente a minha defesa da minha banca no doutorado agora na Pace, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Eu resolvi abordar esse tema porque, primeiro, porque acho super importante, né, que é um tema crescente, como é que as medidas ambientais vão ser abordadas pelas regras de comércio internacional. E, nesse caso, eu peguei como exemplo, tá, como case principal, as considerações socioeconômicas de transgênicos. Tá? Na minha pesquisa, eu pretendi responder como, né, e se as regras da OMC estão de acordo com medidas socioeconômicas de biossegurança, eu vou explicar isso um pouquinho mais adiante, se a OMC pode prover alguma espécie de guia no que se relaciona a preocupações ambientais e, ao mesmo tempo, fazer com que elas sejam justas e evitar o protecionismo verde, e também como um contexto maior, mais amplo, se os princípios do direito ambiental internacional, né, como eles estão evoluindo como fonte de direito e seus impactos no direito internacional. Tá, com metodologia, eu adotei analisar, né, as medidas nacionais de considerações socioeconômicas existentes hoje e também as regulações da OMC. Também eu explorei os casos precedentes, tanto da OMC como da Corte Nacional de Justiça. Como medidas socioeconômicas ainda são uma espécie de... são um instrumento ainda muito novo, não tem um precedente específico para eles, então eu tive que usar precedentes e usando de forma por analogia, tá? Principalmente com alguns issues mais específicos. E, por fim, as doutrinas, né, e os pesquisadores que mais abordam o tema hoje no momento. Tá? Para começar, a consideração socioeconômica é um nome grande, mas ele está presente no Protocolo de Cartagena. Né? Para quem não sabe, o Protocolo de Cartagena ele está dentro do guarda-chuva da Convenção de Diversidade Biológica, e ele é o protocolo que cuida especificamente das medidas de biossegurança, correto? Ele que vai lidar com toda a parte de biossegurança de elementos geneticamente modificados, transgênicos, OVMs, né, os GMOs, que são todos a mesma coisa, porque normalmente surge um ruído aí de comunicação quando você joga abreviaturas diferentes, mas é tudo igual, tá? No protocolo de Cartagena, você tem duas espécies de análise a ser feita toda vez que um produto transgênico é lançado no mercado, né? Quando ele é aprovado pelo órgão nacional de biossegurança, no nosso caso a CTN-Bio, tá? O primeiro é o artigo 15 do protocolo de Cartagena, que é referente à análise de risco, que esse é algo obrigatório, tá? Tanto é que ela está presente no anexo 3 desse protocolo, e esse anexo 3 ele é incorporado por todos os países signatários deste protocolo, tá? Tanto é que se for na nossa lei de biossegurança, tanto na lei como no decreto, eles repetem o texto, tá, do anexo 3 do protocolo de Cartagena com referência à análise de risco. A análise de risco do protocolo de Cartagena, ela ofere especificamente impactos dos transgênicos na saúde humana e na biodiversidade, tá? Eu tenho dois critérios bem técnicos para serem oferidos aqui. Por outro lado, no artigo 26 do Protocolo de Cartagena, eu tenho a possibilidade de você também oferir impactos socioeconômicos desses transgênicos. O que é isso? Seria como um transgênico, como um evento novo, né, de biotecnologia, ele pode afetar tanto socialmente e economicamente alguma comunidade ou alguma sociedade, tá? Diferentemente do artigo 15, que ele é obrigatório, tá? O artigo 26 ele é voluntário. Tá? Apesar dele estar
escrito e presente no Protocolo de Cartagena, ele, de fato, até o momento, não virou uma prática dos órgãos de biossegurança dos países, tá? No protocolo no Protocolo de Cartagena, no artigo 26, outro aspecto interessante, ele fala que é uma faculdade das partes signatárias do protocolo adotarem, né, levar em consideração, né, as considerações socioeconômicas dos transgênicos. Porém, desde a entrada em vigor do Protocolo de Cartagena, no começo dos anos 2000, até agora, eu vou chamar daqui para frente eu vou chamar de SEC, tá? O SEC não teve uma definição específica. Então, quando você olha para o artigo, ele possibilita essa análise, mas ele não cria uma definição jurídica e legal para a SEC. Então, nas últimas COPs de biodiversidade, as partes têm se juntado, especificamente com referência a esse tema, para discutir uma proposta de definição para a SEC. Tá? E você tem duas linhas aí. Uma seria socioeconômico per se, estrito sensu, assim, especificamente medidas impactos econômicos e sociais, e tem uma outra proposta sendo discutida, né, tanto na penúltima COP como agora nessa última e possivelmente agora na próxima, que seria uma proposta mais ampla, que não só abrange aspectos econômicos e sociais, mas também culturais, tradicionais, religiosos e éticos. Tá? Ou seja, você tem dois tipos de propostas de definição. Um específico e técnico e outro mais amplo, que cria aspectos subjetivos de compreensão, tá? Porque cultural, tradicional, religioso e ético são, legalmente falando, algo um pouco mais subjetivo que pode variar de nação para nação. Tá? Com relação às normas de SEC existentes hoje no mundo, tem uma lista de alguns países que já prevêem isso nas suas legislações nacionais de biossegurança. Essa é uma tabelinha básica dos principais de hoje em dia, tá? Sendo que na maioria deles, inclusive o Brasil, adota uma definição na lei, não chega a adotar, mas menciona a SEC especificamente numa interpretação mais restritiva, ou seja, social e econômica, tá? Você tem uma minoria de países, como a Nigéria e a Filipinas, que adotam uma definição mais ampla, que nas suas legislações nacionais elas mencionam caráter religioso, né, tradicional e ético. Então, nisso você chega à conclusão de que você já tem SEC previsto em legislações nacionais, tá? Porém que em todas essas legislações nacionais se trata de uma exceção à regra geral, ou seja, a regra geral de aprovação de transgênico é o risco, análise de risco do artigo 15 do Protocolo de Cartagena, ou seja, uma exceção, uma prática na aprovação de eventos de transgênicos, tá? E mais minoria ainda são países que adotam essa definição, essa proposta de definição mais ampla hoje sendo debatida no Protocolo de Cartagena. Tá? Aqui é o exemplo da nossa previsão de SEC, no nosso ordenamento pátrio, na Lei 11.105, de 2005, que é essa nossa lei específica de biossegurança. Tá? No nosso artigo 8, você pode ver aí que ele menciona analisar, a pedido da CTNBio, aspectos socioeconômicos de interesse nacional. Ou seja, quando você pede isso nunca foi pedido pela CTNBio. Se cria um procedimento completamente à parte, singular, da aprovação normal de LMOs aqui pela CTNBio. Isso precisa de um requerimento à parte. Ou seja, apesar de estar previsto no nosso ordenamento, ele nunca foi de fato utilizado pela autoridade. Tá? E por que eu usei este case? Por que eu fui abordar as considerações socioeconômicas? Consideração socioeconômica, ela tem se você analisar, ela é um exemplo de uma discussão mais ampla, e depois, no final da tese, eu vou abordar isso. É o aumento de medidas restritivas de cunho ambiental ao comércio. Ou seja, de uns anos para cá, você tem uma tendência de países a incorporarem práticas de proteção ambiental, tá, como justificativa para impor exigências ou até restrições ao seu comércio, tanto para importação quanto para exportação. Tá? Aqui são os gráficos do TRP, que é o Trade Review Policy, que é da OMC, que é um órgão que analisa esses questionamentos de medidas comerciais, e nesses gráficos aqui eu demonstro especificamente as medidas de cunho ambiental. Então você pode ver que nos últimos anos você tem uma crescente de questionamentos sobre medidas ambientais no comércio. Tá? Aqui você pode ter tanto leis aprovadas como propostas de leis em discussão nos países, ou seja, você tem uma tendência, né, crescente do aumento dessas medidas ambientais no comércio.
Tá? No contexto agora, você trazendo para uma realidade mais recente, como, né, outro exemplo aqui, é a discussão das medidas recém-aprovadas na União Europeia, né? Você tem o Deforestation Regulation, que foi aprovado agora, dia 9 de junho, tá? Que já tem uma regulação formalmente aprovada, que agora vai ser incorporada pelos membros da União Europeia, né? Que tenta barrar, né? Criar uma análise de risco para a importação de produtos oriundos de desmatamento, né? Da agropecuária, né? E da agricultura. E também, como outro exemplo disso, você tem o CBAM, né, que é a taxa de carbono de fronteira, que também foi aprovada agora no final de maio pela União Europeia. Então, esses são exemplos já práticos da atualidade de que comprovam, né, essa tendência crescente do aumento de medidas ambientais no comércio. O SEC, apesar de não usado ainda, ele está previsto em muitas leis nacionais, né, e pode ser, né, que ele seja também utilizado como algo a mais, como um requisito a mais para importação de transgênicos por outros países. Isso para o Brasil é muito importante, o Brasil é um dos principais produtores, né, de produtos agrícolas transgênicos, né, principalmente a nossa soja, que chega a 98% dela chega a ser geneticamente modificada. Então vamos entrar agora no contexto da OMC. Tá? Aqui eu vou ser um pouco mais didático. A OMC é um órgão que foi criado, né, no direito internacional, na comunidade internacional. Ela é uma derivada do GATT. Tá? O GATT é o antigo acordo, né, de tarifas ao comércio, que foi criado logo no pós-guerra, né, na definição do pós-guerra, a nova ordem mundial foi criada, né, este GATT para organizar o comércio, para evitar que guerras sejam feitas, né, porque as guerras até a Primeira e Segunda Guerra Mundial foram criadas praticamente por motivos comerciais ou econômicos. Então, o GATT foi criado, né, nesse pós-guerra, junto com a ONU, né, a Convenção de Direitos Humanos, etc. Em 95, o GATT foi substituído pelo OMC. O GATT era um acordo, e a partir de 95, né, eu tenho a formação do OMC como um órgão internacional para lidar com as questões comerciais. É importante falar o seguinte, que o OMC, como órgão, ela manteve as regras comerciais, inclusive o GATT. O GATT sempre foi um acordo comercial, um tratado comercial. Tá? Então, agora a proposta é assim, analisar como a OMC, como um órgão internacional, né, com competência de decidir questões comerciais, se ela está capaz ou não para julgar esses conflitos de cunho ambiental, né, tanto por painel como também pelo órgão de apelação, e como é que ela vai se lidar com esse aumento das disputas ambientais. Vamos começar para o primeiro. Na OMC você tem 3 acordos principais, tá? O General Agreement on Tariffs and Trade, que é o GATT. Você tem o Technical Barriers to Trade, que é o TBT. E você tem o Sanitary and Phytosanitary Measures. Ou seja, o GATT para medidas de tarifa de comércio em geral, o TBT para medidas de barreiras técnicas ao comércio, e o SPS, que é para medidas fitossanitárias. O GATT sendo o carro-chefe, tá? Que está desde aí de 1945. Quando você fala em meio ambiente nos acordos comerciais, o GATT ele estabelece as normas padrão, né, principalmente que justificam, né, uma medida justa ao comércio, que não seja discriminatória nem arbitrária, e para isso ele exige, né, que as cláusulas de comércio, como de nação favorecida, ou de que diferenças com produtos do mercado interno sejam respeitadas, ou seja, que não se criem diferenças entre produtos externos de um determinado país, que tem vantagem sobre outros, ou de produtos domésticos. Tá? Tanto para importação como exportação. Porém, no artigo 20 do GATT, tem a possibilidade de exceções ao comércio, ou seja, eu posso ter, de acordo com alguns motivos, justificativas que poderiam criar certas restrições ao comércio. Tá? Dentre elas, no artigo 20, eu tenho 2 especificamente para o meio ambiente, que é o inciso B e o inciso G. O inciso B é mais preciso para proteger saúde animal, humana e vegetal, tá? E no inciso G eu tenho que é preservar recursos naturais, tá? Então, o que é importante aqui? Para você ser caracterizado como exceção ao comércio, que não seja arbitrária ou discriminatória, você tem que encaixar, tá? O GATT, gente, é como se fosse um videogame. Ele é muito certinho com relação a isso. Para cada dispositivo que você aciona, ele tem que ter uma comprovação muito certa, aí para você passar para o próximo. Nesse caso, então, eu tenho que primeiro provar que ele é uma dessas exceções, que está listado nesses incisos,
para depois eu subir para o caput do artigo e fazer uma análise para ver se ela é arbitrária ou discriminatória. Essa análise, né, dos incisos com o caput se chama two-tier test, tá? É uma forma de analisar isso. Ou seja, o que isso significa? Que apesar de eu poder ter restrições ao comércio baseadas em preservação ambiental, dentre outras, eu tenho que provar que essas não são arbitrárias ou discriminatórias ou injustificadas, ou seja, que não firam o restante do ordenamento comercial, como as cláusulas do liberalismo econômico, como da nação não favorecida e do mercado interno. Tá? Com relação ao SEC, né, nisso você tem vários julgados de precedentes que a OMC vai discutindo como cada um desses termos, né, como é que eles podem ser abordados, o que eles significam, né, dentro desses casos. E dos casos analisados, né, eu concluí de um resumo com relação à parte especificamente ao SEC, né, que o SEC não caberia com exceção para a saúde vegetal, animal ou humana, né, porque ele é uma consideração socioeconômica, isso foi baseado no caso, né, Thailand Cigarettes, porque ele tem uma relação muito fraca com saúde humana. Tá? O SEC, obviamente, ele não se relaciona com recursos naturais, tá? E aí você tem definição de recursos naturais no caso do shrimp turtle, que é o caso do golfinho e da tartaruga, né? Da tartaruga e do camarão, desculpa. Tá? Porém, você tem, olha que curiosidade, você tem uma ligação do issue, né, da questão jurídica do SEC com uma possível exceção da moral pública. Na exceção A do artigo 20, ele fala que, de acordo com a moral pública de uma sociedade, de uma nação, eu posso impor restrições ao comércio. Isso, quando você lê isso nos textos jurídicos, você lembra daquele exemplo clássico de que, por exemplo, os países do Oriente Médio, os países muçulmanos, eles podem criar restrições a bebidas alcoólicas. Por quê? Porque a religião deles não permite o consumo desse produto. Então, olha só que curioso isso. Você tem uma exceção que você... caso clássico dela se liga a motivos religiosos ou né, hábitos de consumo de um país, mas que no caso da União Europeia e das focas, né, esse se aplicou para uma possível justificativa de proteção ambiental. Neste caso, foi a União Europeia, ela publicou 2 medidas proibindo a importação de produtos, pele, carne de focas, que foram vítimas de abate cruel. Para isso, ela liberou 2 exceções. Uma que foi para a comunidade Inuit, né, no Canadá, e outra para pesqueiros, para fishermen, para pescadores de subsistência. Tá? O Canadá entrou contra, alegando de que essas normas seriam discriminatórias e injustificadas e arbitrárias, porque não distinguia essa diferença, né? Qual que seria uma diferença da caça comercial para uma caça indígena? Tanto o painel quanto o órgão de apelação vieram decidir de que a exceção moral pública pode ser aplicada no caso das focas, ou seja, para uma preservação ambiental, né, para evitar crueldade animal, porém, que a União Europeia falhou em provar de que essa medida era justa ou não arbitrária. Ou seja, a União Europeia passou a primeira fase, né, do nosso joguinho aqui de videogame, ela foi aplicada para as exceções dos incisos, porém, ela falhou no caput do artigo. Tá. Com relação ao outro acordo de comércio, que é relacionado às barreiras técnicas, quando você pensa no GATT, acabei de explicar para o GATT, né, que eu tenho as normas gerais de comércio, de livre comércio e liberalismo econômico, né, que não permite essa desigualdade, essa concorrência desigual, né, mas também eu tenho a possibilidade de algumas exceções ao comércio. Neste caso, as exceções aqui, elas estão previstas no artigo 2.2 do TBT, tá? Que ela cria exatamente a mesma possibilidade de exceção para medida de preservação de saúde humana, segurança animal e meio ambiente. Tá, com relação ao SEC no acordo do TBT, de acordo com o caso do União Europeia e amianto, esse é um caso muito famoso, né, a definição de preservação ambiental ela pode englobar medidas que ameacem a saúde pública, né, a saúde pública. Esse caso tem um exemplo, o caso do amianto, né, que foi um caso de que a França resolveu barrar todas as medidas, todos os produtos importados derivados do amianto. O amianto é cancerígeno, né, tanto em fibra como qualquer tipo desse produto. Nesse caso, o Canadá entrou contra também, falando que era uma medida que era discriminatória, moratória, etc.
E nesse caso, a União Europeia não só conseguiu encaixar essa medida de proibição nos incisos de restrição ao comércio, como também ela passou pelo CAPT, porque ela proibiu tanto a produção de amianto nacionalmente como, né, a sua importação. Então ela passou a regra e falou, olha, amianto aqui não pode. E esse apelo do amianto por ser cancerígeno, né, ele tem um apelo muito forte para a preservação da saúde humana. Então, nesse caso, a União Europeia foi muito bem sucedida. Então, o termo aqui para restrição ao meio ambiente de saúde humana e proteção do meio ambiente, ela tem esse caráter, né, ele ganha esse caráter de ameaça à vida. Tá? Mas vamos lembrar que esses precedentes eles são julgados de forma caso a caso. Então, nunca a OMC, apesar de ter esse precedente aqui positivo para a preservação da saúde humana e do meio ambiente, ele não pode ser traçado como leading case ou regra geral para todos os outros. Cada vez que a OMC se debruçar sobre um caso, ele vai ser caso a caso. Tá? Então, isso torna difícil prever, por forma de analogia, como uma medida de SEC seria interpretada pela OMC com relação ao acordo de barreiras técnicas. Tá? Com relação ao acordo de barreiras fitossanitárias, esse é o mais preciso no que diz respeito à medida de considerações socioeconômicas. Ele é o único acordo desses três do OMC que eu mencionei, que no artigo 5.3 ele menciona a possibilidade de se levar em consideração, né, fatores socioeconômicos que possam ocasionar produtividade, né, produtividade de vendas ou você facilitar a propagação de pestes aqui, pestes eu uso entre aspas, porque depois nós vamos ver o que isso significa mais tarde, tá? E também é curioso que o SPS ele fala o seguinte, olha, eu posso impor barreiras fitossanitárias mesmo que não haja certeza científica. Ou seja, eu posso criar barreira tanto sabendo que determinado produto pode fazer mal, fazer mal, né, na parte fitossanitária, como também com a falta de evidência científica. Isso para nós, os estudiosos de direito ambiental, quando você fala em falta de evidência científica, na hora vem na cabeça o princípio da precaução, tá? O princípio da precaução é um dos princípios do direito ambiental internacional que fala que você tem que mitigar, né, e preservar as ações de produtos ou atividades econômicas oriundas de atividades com a falta de certeza científica. Tá? Então, aqui é muito curioso isso, porque o SPS não só ele menciona expressamente o termo SEC, como uma possível exceção, como também ele possibilita o uso de restrições ao comércio, né, com esse espelho, né, com esse dispositivo que espelha o princípio da precaução previstos em declarações ambientais e também em tratados internacionais de meio ambiente. Tá? A principal questão aqui com relação ao SEC seria se ele poderia se ligar ou não, né, essa perda de produtividade, né, e a propagação de pestes. Tá? No caso do... Aqui eu não estou vendo aqui. No caso do ICI, você teve dois casos especificamente que lideraram com isso, né? Que a OMC teve que lidar com isso sobre SEC e transgênicos, que foi o caso do União Europeia Biotech e União Europeia Hormônios. São os dois casos que se mais chega de proximidade a abordar transgênicos na OMC. Tá? Em ambos esses casos, a OMC falou que o sentido de peste não seria aplicado, tá? Mas, porém, que essa lista não é exaustiva, ou seja, essa lista não se limita, ela pode ter uma interpretação evolutiva com o tempo. Mas que essa interpretação de que considerações socioeconômicas possam criar perda, né, relacionada à perda econômica, então poderia ser aplicado. Então, o SEC aqui, ele poderia não só entrar no GATT como uma moral pública, uma restrição de moral pública, mas também como uma medida fundamentada no acordo de barreira fitossanitária, tá? Tanto a possibilidade de que um transgênico possa originar perdas econômicas para uma determinada comunidade. Tá? E também o mais importante é que nos casos da OMC, isso eu vou mencionar mais adiante, a OMC, tanto a OMC como o ICJ, que é a Constitucional de Justiça, eles chegam a deixar de forma expressa nas suas decisões que este artigo 5.7 do SPS, ele é um reflexo, né, do princípio da precaução. Acabou. Então, agora que nesse resumo geral, que eu selecionei
casos específicos para trabalhar, né? Então a geografia vai ver de uma forma mais com analogia, especificamente os dois casos, que foi o caso da foca com relação ao GATT, tá? E depois o caso do biotech. Você pegando o caso da foca, né, para começar, a OMC declarou que tem uma conexão muito clara entre a moral pública e os interesses socioeconômicos de uma comunidade. Tá? Nesse sentido, quando a União Europeia proibiu a importação de produtos oriundos de focas, né, de abate cruel ou da caça comercial de foca, ela declarou o seguinte nas suas decisões, de que a comunidade europeia, né, os seus cidadãos, eles faz parte da ética e da moral pública deles a preservação e o bem-estar animal. Olha que curioso. Então, nesse caso, né, nessa parte do julgado, a OMC declara essa conexão entre moral pública e caráter socioeconômico de uma medida. Então, isso comprova, né, a possibilidade do SEC, né, por essa questão de analogia, se ele vier a ser uma medida restritiva ao comércio, ele entrar com muito mais facilidade no entendimento de ser uma medida baseada não na preservação ambiental per se dos incisos do GATT, mas com uma moral pública de uma determinada sociedade, ou seja, que um transgênico ele não vai ferir socioeconomicamente determinada comunidade. Tá? Então, nesse caso também da foca, é um caso emblemático de que o regime, né, a exceção da moral pública pode sim proteger o bem-estar animal, medidas ambientais, ou seja, você tem um alargamento da compreensão de moral pública que antes era medidos religiosos e mais tradicionais, como também ele pode ser incorporado como espécie de preservação ambiental em conjunto com os outros incisos B e G. Tá? Porém, essa moral pública, ela tem uma compreensão mais subjetiva do que ela é a seguinte, ela não tem um padrão, né? Ela depende muito da noção de certo e errado de uma determinada sociedade. Então, isso pode variar de país de país. Então, isso complica com relação ao SEC, porque se eu tiver uma medida socioeconômica, né, de restrição ao comércio sendo discutida na OMC, volto ao que eu falei anteriormente, vai ser análise caso a caso, ou seja, a OMC vai ter que parar e ver se aquela comunidade, né, aquele país, né, ele tem um ordenamento que se inclina para a preservação ambiental, né, ou para considerações socioeconômicas mais voltado com caráter de moral pública, ou seja, generalizado uma compreensão de certo e errado de uma determinada sociedade. Tá? O problema aqui foi o que eu já falei anteriormente, apesar da União Europeia conseguir emplacar a preservação, né, ambiental e de bem-estar animal como uma exceção ao comércio, né, baseada na moral pública, ela falhou em jogar a análise do CAPT para provar que aquilo não era injustificado ou arbitrário. Ou seja, a partir do momento que a legislação dela não definiu uma diferença clara de como é que uma caça indígena ou uma caça de subsistência não seria cruel como a caça comercial, ela criou uma situação de discriminação, né, entre essas duas modalidades de caça, e aí a OMC julgou que essas medidas da União Europeia eram arbitrárias e, portanto, não condizentes com as regras do direito internacional. Tá? Mas outro ponto importante deste caso é de que a possibilidade de você criar medidas socioeconômicas e a aplicação da moral pública, ela pode ser muito bem aplicada para pequenas comunidades, não para o país como um todo. Mas eu pedi, assim, pensando numa hipótese, eu pedi considerações socioeconômicas de determinado transgênico para a região de uma comunidade indígena XYZ, ou de uma comunidade local XYZ. Porque a análise que você vai ter para medir se aquele transgênico pode prejudicar ou beneficiar socioeconomicamente aquela determinada comunidade, fica um exame muito mais fácil de ser realizado. Tá? Agora, o segundo caso que eu consegui detectar uma certa similaridade de issue aqui foi com o caso do biotech, né, por questão óbvia, que é o único caso da OMC que aborda claramente biotecnologia, tá? Então, e também pelo fato de que o SPS é o único tratado da OMC, o único acordo da OMC que menciona de forma expressa considerações socioeconômicas sendo levadas em consideração para medidas de restrição ao comércio, tá? Nesse julgado, foi muito importante, porque apesar dele ter encerrado em acordo, né, ele nunca foi de fato aplicado. Nesse caso foi muito importante porque é um caso emblemático em que a OMC declarou, né, que o artigo 5.7 do SPS ele traduz, né,
o princípio da precaução. Então, isso é muito importante, porque o princípio da precaução, que antes era previsto numa declaração de meio ambiente, né, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante, que é uma fonte não vinculante de direito internacional, que depois, com o tempo, ele passou a ficar previsto em tratados de cunho ambiental, né, aí tratado já é uma fonte vinculante de direito internacional, mas para partes signatárias, né, o tratado, exemplo disso, a Convenção de Biodiversidade, Protocolo de Cartagena, ele já menciona o princípio da precaução. Aqui, você tem a OMC declarando o seguinte, olha, os acordos de comércio, no artigo 5.7, ele significa também o princípio da precaução. Então, a OMC começa a incorporar princípios ambientais que estavam em outras fontes de direito e não em fontes de direito comercial. Isso foi muito bom. Assim, isso foi uma grande evolução do ponto de vista jurídico. Tá? Com relação a esse caso do biotech, o painel concluiu de que você pode interpretar fatores econômicos e sociais como dano ou perda, né, com relação a diferentes tipos de mal. Então, nisso, você abre, com esse tipo de interpretação deste artigo, você abre a possibilidade do SEC entrar. Porque o SEC, ele você pode medir se o uso de um determinado transgênico ele contribui financeiramente ou não para aquela comunidade. Então, aí ele poderia entrar dentro do acordo do SPS como uma restrição. Tá? E que a definição de perda econômica, ela é ampla e está sempre mudando e evoluindo com o tempo. Então, isso, com o tempo, eu posso, de fato, encaixar uma medida de consideração socioeconômica dentro do SPS. Tá? Dito isso, né, que vocês podem ver que tem uma discussão de fundo, né? Vamos afastar agora um pouquinho o SEC, né, porque ele foi tratado como um exemplo nessa pesquisa, mas de pano de fundo nós queremos ver como é que a OMC vai abordar agora o crescente uso de medidas ambientais para preservação, né, para restrição ao comércio com relação a leis, né. Então, como eu falei de fontes de direito internacional, eu tenho hard law e soft law. Soft law ele é não vinculante, como as declarações, e o hard law eu tenho tratados, costumes e princípios gerais do direito, tá? Como eu falei agora há pouco, né, dentro dos tratados internacionais de direito, né, eu tenho tratados ambientais como a Convenção de Biodiversidade, a Convenção Quadro, né, Clima das Nações Unidas e os seus protocolos, como o Acordo de Paris e o Protocolo de Quioto. Eu tenho já esses princípios ambientais expressamente escritos, ou seja, para suas partes signatárias dentro desses acordos, esses princípios são minha realidade. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem os princípios ambientais espalhados pelo nosso ordenamento jurídico, tanto da Constituição como todas as nossas leis, né? Mas isso fica duvidoso quando você entra na questão de costumes e princípios gerais, tá? Diferentemente dos tratados, que eles são vinculantes somente para as partes signatárias, os costumes e princípios gerais, eles são respeitado por todos os países do mundo. Por quê? Eles são costumes entendidos como prática de todos os países. Tá? Por exemplo, quando eu falo em proibir a escravidão. Por isso a escravidão, apesar de ter participado de tratados, hoje é um entendimento mundial de que ela é um costume e um princípio geral de direito. Né? A escravidão tem que ser condenada. A mesma coisa, você entra em dúvida agora, como é que as medidas ambientais, como é que as preocupações ambientais estão sendo agora interpretadas, se são já um costume ou um princípio geral do direito. Tá? Nisso, você tem uma discussão um pouco mais acadêmica, né, de naturalismo e positivismo do direito. Até naturalismo fala que o direito é criado com uma noção de certo e errado, né, e de ética de um determinado agente, e positivismo do Hart fala de que é uma discussão muito mais seca, ou seja, o que está previsto em lei ou não, o que está previsto no procedimento ou não. Então isso cria uma discussão de que esse tema da evolução dos princípios ambientais na lei, de acordo com a interpretação da OMC, é indeterminado. Tá? Mas olha que curioso. Nas regras de procedimento da OMC, no DSU, no artigo 3.2, ela fala que a OMC, quando ela vai julgar um caso, ela tem que usar como fonte não só os acordos comerciais, como também os costumes gerais de direito. Ou seja, aquela fonte que vale para todo mundo. Tá? Ele não chega a mencionar tratados de outros temas, como tratados ambientais. Tá? Então, a OMC, via de regra, de acordo com seu artigo, com suas regras de procedimento, ela vai usar tanto os acordos comerciais em questão naquele caso, como também as fontes de direito de costume e princípios gerais. Tá? Aí é que tá. A OMC pode, com o tempo, evoluir essa compreensão e passar a abordar, né, passar a usar outras fontes de direito, como, sei lá, a Convenção de Biodiversidade. Isso vem se debatendo no OMC. E, por exemplo, no caso do US Shrimp, você tem essa discussão no painel e
gente, no órgão de apelação, desculpa, né, você tem essa discussão de que o seguinte, as regras presentes no OMC, tanto as regras de procedimento como as regras, como o GATT, como o TBT, como o SPS, eles estão em constante modificação com o tempo, ou seja, eles estão sempre evoluindo, porque o comércio e a atividade humana é dinâmico. Então, nisso, com este caso, você pode ter uma interpretação de que essas regras de procedimento do OMC, inclusive de usar essa ação de direito, elas também evoluem com o tempo, tá? Com relação ao OMC usando outros tratados, né, multilaterais de meio ambiente e declaração, a OMC também, nesses casos, ela chega a reconhecer, né, que não só as suas regras estão em constante modificação com o tempo e evolução, mas que também as regras de meio ambiente, né, as normas de meio ambiente, de tratado e declarações e princípios, elas têm que ser levadas em considerações nas discussões de comércio. Ou seja, antes, no passado, você tinha uma OMC muito rígida com relação à preservação ambiental, né? Agora, com a mudança da sociedade, né, de que o meio ambiente ele toma, né, protagonismo nas discussões de comércio e nos tipos de consumo hoje, então você tem a OMC já reconhecendo a importância dessas normas, inclusive para as decisões, né, do órgão. Tá? Aqui, para você ter uma noção, uma tabelinha que eu fiz comparativa, né, de que como a OMC vem julgando isso, tá? No caso do US Shrimp, que eu acabei de falar, né, no caso do Biotech e do Hormônios, nas suas decisões, a OMC menciona que o princípio da precaução está previsto no SPS, né, e que essas medidas têm que ser levadas em consideração, tá? Em paralelo ao OMC, eu pego também a Corte Internacional de Justiça. Por que esses dois órgãos? Porque tanto a OMC como a Corte Internacional de Justiça, ela criam decisões vinculantes nos seus julgados. Então, quando dois países chegam lá discutindo uma questão comercial no OMC ou uma questão jurídica na Corte Internacional de Justiça, quando esses órgãos batem o martelo e decidem algo, ela é vinculante para aquelas partes. Então, são os únicos poucos órgãos, né, da nossa comunidade nacional, do nosso direito internacional, que, com relação ao meio ambiente, podem gerar decisões vinculantes. Você pode ver, a Assembleia Geral da ONU, apesar dela passar, né, resoluções, ela não tem um caráter punitivo ou vinculante com relação às suas decisões voltadas ao meio ambiente. Já esses dois órgãos, eles conseguem. Tá? Na Corte Nacional de Justiça, no caso Hungria e Eslováquia, né, que são casos de uma represa, né, que veio da antiga Tchecoslováquia, né, em parceria com a Hungria, depois que, né, se virou a Eslováquia de hoje, aí houve um problema lá, né, com o andamento do projeto, que se criou né, que você fez uma bifurcação a mais no rio, uma barreira a mais, então se discutiu de que a Hungria estaria alterando, né, aquele corpo hídrico, etc., tá? Também no caso da Argentina e Uruguai, com relação a fábricas na beira do rio, né, do rio entre aqueles dois países, e também no caso da Nova Zelândia e da França, que discutiu testes nucleares da França nas regiões próximas à Nova Zelândia, se poderiam causar fallout nuclear na Nova Zelândia. Nesses casos, a ICJ, né, ela teve que discutir questões jurídicas, mas que, pano de fundo, tinham essa preocupação meio ambiente. E nesses casos, a ICJ, ela falou que as normas ambientais são parte do corpo jurídico internacional e estão ganhando cada vez mais importância. Tá? E, principalmente, você pega em órgãos, né, dissidentes, né, tem um juiz específico, agora chama, eu não sei pronunciar o nome dele correto, porque é muito complicado, tá? O Antiwarami, uma coisa assim, ele chega a mencionar de forma expressa a importância do princípio da precaução, a importância de outras fontes de direito de cunho ambiental para o uso tanto, né, nas decisões da corte, como também em outros órgãos que podem tomar decisão. Então, aqui você tem uma evolução, né, de 30 a 40 anos atrás, de princípios ambientais que foram criados em declarações ambientais, né, em 72, na Declaração de Estocolmo, em 92, na Rio 92, né, que foi uma declaração que listou os princípios que hoje a gente usa para uma evolução, né, para uma fonte vinculante de direito, primeiro com tratados internacionais, aí eu estou falando de Convenção de Biodiversidade, Acordo de Paris, Convenção Quadro, né, das Nações Unidas, para agora também você está tendo um processo de evolução dessas fontes, né, dessas preocupações ambientais, princípios ambientais, com uma fonte de costume e princípios gerais, ou seja, uma fonte aceita por todos os países, tá? Então, assim, apesar de você ter esse processo evolutivo e apesar de você ter essas decisões,
ainda não chega a ser um processo cristalizado. Então, nos finds da minha dissertação, né, da minha pesquisa, eu concluí de que o caso do SEC é um assunto novo, tá? Então tive um problema muito sério com fontes limitadas de pesquisa, tá? Principalmente de doutrina. Tá? A maioria né, de fontes de pesquisa, né, que eu achei no meu doutorado foram fontes primárias, ou seja, leis e julgados, né, do OMC e da Corte Nacional de Justiça, né, que o SEC, caso consiga ser oferido dentro de um contexto de considerações socioeconômicas, você pode comprovar ou não que um evento LMO pode ser favorável economicamente e socialmente a uma determinada comunidade. Tá? Com relação se a OMC está né, consegue julgar, consegue abordar questões de SEC nas regulações de biossegurança, pelo trabalho, né, eu concluí de que a forma mais possível de SEC ser abordado positivamente na OMC seria no GATT, como moral pública, porque é uma exceção mais flexível, como a gente viu, e também no SPS, tá? Eu também cheguei à conclusão de que uma possível definição sendo debatida na COP, principalmente agora na COP do ano que vem, uma definição mais ampla, né? Olha que curioso isso, uma definição mais ampla abordando o caráter não só socioeconômico, mas também religioso, tradicional e ético, ela seria mais adaptada aos textos do GATT, porque quando você lida com análise, né, com uma restrição de moral pública, no julgado da FOCA, né, no Seals Case, tem toda uma discussão de que a preservação, né, do bem-estar da foca, ela não fala moral pública baseada na ética daquela sociedade, na tradição daquela sociedade. Então, olha só, que curioso. No começo do trabalho, eu jurava que, juridicamente, uma definição mais restrita, meramente socioeconômica, seria juridicamente mais possível. Mas, no final da pesquisa, eu concluí que não, que, com esse caso, uma definição mais ampla seria mais possível nessa vertente de encaixar a SEC como moral pública, tá? Que o SPS ele leva em consideração fatores socioeconômicos, tá? E que esse valor socioeconômico, de acordo com o julgado biotech e hormônio, ele tem uma interpretação mais ampla também, que está sempre evoluindo, tá? E que também, de acordo com o caso, baseado no caso da FOCA, né, uma medida SEC de restrição ao comércio baseada, né, sendo alegada como moral pública, seria muito mais adequada para uma pequena comunidade específica e não para um país de forma geral, tá? Com relação se a OMC ela está preparada para lidar com questões ambientais e evitar o protecionismo verde, né, eu concluí que hoje a OMC ela é limitada para lidar com a situação, né, ou para esclarecer essas questões, tá? Na maioria dos casos, a OMC, apesar dela entender que certas restrições ao comércio são de fato para preservação ambiental, né, que nós estamos falando nas exceções, a maioria das medidas até hoje, elas falharam em passar pelo two-tier test, ou seja, de passar no teste do Caput, né, do artigo 20 do GATT, ou seja, elas falharam em comprovar que elas são justas, né, e não arbitrárias, porque elas sempre criam alguma certa de discriminação entre algum produto ou outro, ou algum país ou outro, ou mercado doméstico ou exportação, tá? O artigo 3.2 das regras de procedimento da OMC, ela é muito útil, né? Mas ela, por enquanto, ainda apesar dessa discussão, ela está muito limitada a tratados comerciais e costumes de direito, ou seja, é mais difícil ainda a OMC pegar como fonte de direito para suas decisões um tratado a Convenção de Diversidade Biológica ou o Acordo de Paris, tá? Mas que essa cristalização, essa evolução do meio ambiente, né, como uma fonte de direito restrita a um tratado, né, ou uma declaração não vinculante, ela está passando por um processo evolutivo e que eventualmente nós estamos indo a uma direção que haverá uma cristalização das preocupações ambientais como um costume geral aceito por todas as nações. O dia que isso ficar mais evidente, né, isso ficar um pouco mais cristalizado, aí você pega as regras de procedimento do OMC, vai ser muito mais normal ou mais provável que o OMC também passe a usar outros tratados internacionais para basear suas decisões. Tá? E, por fim, exatamente a evolução desses princípios ambientais no direito internacional, né? Você percebe que em ambos os órgãos eles já destacam, né, a importância das normas ambientais, né, e que elas são parte do direito internacional.
mas porém ainda não é cristalizado como um costume ou com um princípio geral de direito, né? Mas que isso é um processo que não dá para parar. É um processo que vai continuar e que eventualmente nós vamos ter princípios ambientais como costumes gerais de todas as nações, tá? Essa foi a minha pesquisa de doutorado, sim, brevemente uma pesquisa de doutorado. Para quem tem mais interesse, ela está disponível no site da PACE, tá? Que aí você tem todos os detalhes dos casos, dos artigos, dos trechos de parágrafos das decisões, né? Porque, gente, a OMC, ela é um órgão muito técnico. Então, toda vez que você vai discutir qualquer termo, tem vários, você tem noção, ela tem um index para cada artigo. E esse index para cada artigo, ela leva para cada caso para discutir cada termo. Então, realmente, é pecinha por pecinha, tá? Mas é um tema, assim, que você consegue ter uma noção geral de que o meio ambiente, ele está ganhando importância, ele vai ser presente no comércio, ou seja, essas medidas europeias não é algo que veio agora e depois a gente pode reclamar no MC e fugiu, depois parou, não. Ela é uma tendência, ou seja, não tem como fugir, e que, eventualmente, nós vamos ter princípios ambientais cristalizados como costume. Cícero, acho que encerrei. Obrigado, Leonardo. Excelente apresentação, muito didático mesmo. Ainda mais que eu não sou da área de direito, né? Sou economista, então para mim os termos, e embora a gente esteja por dentro do assunto, mas os termos são realmente diferentes. Bom, eu vou abrir, pessoal, a gente tem aí cerca de 30 minutos para fazer questionamentos e conversas, então se alguém, por favor, sintam-se à vontade para levantar a mãozinha aí, abrir o microfone e fazer perguntas, ou também mandar no chat, quem tiver perguntas para o Leonardo. Tá ok? Bom, Leonardo, eu vou fazer uma pergunta, então, pelo seu último comentário, né? Essas restrições ao comércio, por exemplo, como que é o caso do CBAM, ou o CBAM não é específico para meio ambiente, né? Mas Deforestation Regulation. O Deforestation Regulation, ele entra, então, ele abre uma prerrogativa para ele entrar como uma medida de restrição socioeconômica? Ou ele ainda... Não, socioeconômico pode até ser. Se ele encaixar como que a preservação, né, o combate ao desmatamento faz parte da moral pública da União Europeia, né, como uma ética deles, poderia até entrar. Mas é que tá, a medida SEC, ele é mais voltado para esse caráter socioeconômico. Mas quando você pega a Deforestation Regulation, você tem um caráter muito mais claro de meio ambiente, né? Por exemplo, do inciso G do GATT, né? Que é a preservação dos recursos naturais, tá? Então, nisso, você para pensar na Deforestation Regulation, a União Europeia, ela tem um embasamento legal para basear essa medida como uma exceção ao comércio. A questão é a seguinte, se esse caso eventualmente for para a MC, você já tem o movimento do Brasil levar isso para a MC, né? Como é que é, não só, o curioso vai ser aí, que eles vão encaixar como exceção ao comércio, eles vão, porque isso é legalmente possível. Mas o curioso é o seguinte, como é que a União Europeia vai analisar se isso é justo ou discriminatório? Né? Se você parar para pensar, né, a medida europeia, ela está criando essa medida não só para os produtos, né, que vão ser importados, mas também para o seu mercado interno. Então, a princípio, né, olhando por cima de uma forma muito geral, isso está lembrando muito o caso do amianto, que foi quando a França passou a regra e falou, aqui não entra mais. E foi um caso bem sucedido. Porém, por outro lado, né, isso está no nosso novo estudo de comércio do Observatório, você tem uma questão de soberania, né? Você usar a sua norma para mudar a norma de outro país. Isso no direito a gente chama extraterritorialidade de norma. Tá? Isso no OMC foi condenado no precedente. Agora me fugiu o caso, gente. Foi Shrimp Turtle também. É muito caso, né? Você tem que ter uma lista. Mas, assim, isso que vai ser curioso, porque você tem essa tendência, né, da crescente importância da preservação ambiental. Você tem o combate ao desmatamento, né, que ele é muito hoje, está ganhando muita força, né? Não só para preservação do meio ambiente, mas aí você puxa o caráter de consumo, novos padrões de consumo, aí pode entrar como moral pública. Então, olha só, você pode ter uma discussão de moral, pode ser uma restrição de moral pública, pode ser uma restrição de recursos ambientais, né, recursos, né, naturais. Mas é que está o problema. Se isso é lindo, preserva, mas isso é justo? Então tem que ver como é que a norma vai ser trabalhada dentro da União Europeia. Eles vão criar possíveis cenários, né, situações de discriminação com um determinado produto, com um determinado país. E isso que aí pode embasar um caso na MC que pode tentar derrubar essa norma. Mas se olhando por cima hoje, né, tirando essa parte
essa atualidade na norma, né, trabalhando nela, ela lembra um caso um pouco parecido do amianto, que ó, nós vamos fazer aqui para todo mundo, tanto interno como para externo. E, ô Leonardo, outra coisa uma outra dúvida que eu tenho é o seguinte, bom, ok, então a gente tem uma medida restritiva de comércio que ela pode, oriunda da União Europeia, aí qual que seria legalmente a estratégia para esses países que são afetados por essa norma, que eu tenho no caso do Brasil, ou os outros países que têm produção, que têm exportação ligada com ativos ambientais, no caso, florestas tropicais, como é o nosso caso, como que esses países eles se articulam para mostrar o seguinte, ok, peraí, essa norma, ela tem um problema na aplicação dela. Tem esse viés, que pode afetar a questão comercial. Como que funcionaria? Qual é o caminho para essa articulação? Bom, aí não tenha tanta estratégia jurídica como também uma estratégia, né, de política, né, geopolítica, etc. Para o Brasil, a gente comentou isso no último webinar, né, com o Rodrigo Lima e com a Natasha. É interessante para o Brasil, já como ele tem um ordenamento jurídico ambiental muito vasto e muito complexo, maior que todos os países aí, né, inclusive da União Europeia, é o Brasil trabalhar com o seu ordenamento jurídico, né, porque, tudo bem, um caminho é a gente trabalhar com o nosso ordenamento jurídico, e o outro, obviamente, a gente tentar também questionar isso no MC, possivelmente, né, se a gente é injustiçado. Aí, na questão dos casos do MC, os países podem estar em conjunto, tá? Em todos os casos, a MC não é um país contra o outro. Normalmente você tem vários países, né, que produzem aquele determinado produto ou que tem aquela atividade econômica entrando contra o país que entrou com aquela restrição. Então o Brasil pode juntar com outros países que têm floresta tropical, né, como os países aqui da América do Sul, Filipinas, para discutir essa medida, porque esses países vão ser... O Brasil vai ser maior, mas essa medida vai afetar os países de floresta tropical também. Tá? Mas é que tá, uma coisa é você trabalhar na MC. Ponto negativo disso é que um processo na MC ele toma tempo. A MC está parada, né? Então, é uma prerrogativa jurídica que você tem de questionar essa medida, óbvio, todo país tem, e tem que trabalhar mesmo com essa prerrogativa, mas tem hora que está parado, é algo que vai demorar, então você jogar essa medida e esperar um resultado vai demorar muito, mas aí que está, como esse estudo apontou, é uma tendência de que você tenha outras restrições ao comércio baseadas no meio ambiente. Então, é você enxugar gelo aí. Então, é interessante que o Brasil trabalhe seu ordenamento jurídico, porque nosso ordenamento já cria muito dessas obrigações já previstas na Europeia. Né? Vamos lembrar que a nossa NDC já prevê o combate ao desmatamento ilegal. Né? Nossa NDC já prevê a recuperação de florestas e pastagens. Então, usar o ordenamento jurídico brasileiro para que isso vire, em vez de virar um problema, né, um gargalo nosso, isso virar uma oportunidade de liderar a pauta, né, se tornar um exemplo. Né? Então, aí é que é uma questão de trabalhar nessas duas frentes, né? Primeiro, o trabalho da nossa lição de casa de implementar as leis. O Código Florestal está aí desde 2012, 2013, né, foi judicializado com a DIN até 2018. O CAR e o PRA são constantemente prorrogados. A gente vamos finalmente validar o CAR. O CAR validado pode ser um instrumento útil. Não que ele consiga responder essas demandas da União Europeia com o Deforestation Regulation por questão de rastreabilidade, mas ele pode ser um instrumento útil. E a outra fronte aqui também é começar a pensar em discutir um caso no MC. Lembrando, tendo em mente que vai ser algo demorado, tá? E você está lutando contra uma tendência crescente no mundo. Os padrões de consumo mudaram. Obrigado, Léo. Alguma pergunta, pessoal? O pessoal está tímido no seminário, né? Podem mandar no chat aqui. Ô, Leonardo, eu acho que seria interessante, até para o pessoal que está presente no seminário e até para quem vai assistir a gravação depois, você comentar um pouco sobre a atuação do DBIO, né, que é o Núcleo de Direito e Regulação do Observatório. Então, acho que seria interessante para o pessoal conhecer quem se interessa pelo tema e é da área, né? Sim, o DBIO foi uma iniciativa que a gente criou no Observatório para analisar, juntar o pessoal, né, do mundo de direito ambiental e regulatório, né, tanto de escritório como empresas, terceiro setor, etc., para juntar essas lideranças, né, esses profissionais da área, num ambiente descontraído, tá? Mas, assim, para a gente debater
entre pares, essas questões de meio ambiente, né? Quais são os problemas de regulação, criação de leis, etc. Né? Porque nisso você tem, né? Aqui no Brasil, agora o caso do mercado, da regulação do mercado de carbono, que sai decreto, volta decreto, agora entra projeto de lei. Então, o DBio foi criado com esse propósito, a gente juntar os pares do direito, né, da regulação ambiental e conversar, né, para essa troca de experiências, né, e conversar e ver o que pode ser melhorado, o que pode ser proposto, quais são os problemas de determinada regulação. No passado, a gente teve 2 encontros, a gente abordou especificamente o mercado de carbono, tá? No primeiro, de uma forma mais geral, e no segundo, de uma forma um pouco mais específica, já o mercado de carbono no contexto da uma possível reforma tributária, se serviços por pagamentos ambientais, eles devem ser tributados ou não, porque são mecanismos financeiros, né, que você tem que beneficiar o agente que protege, não. Ou nem então, se seria até apropriado, tá? Então, a gente, no final do ano de 2002, a gente fez esses 2 eventos, a gente fechou esses 2 eventos com um relatório, ele vai ser publicado, inclusive, no site do Observatório, que lá você vai poder ver o que foi discutido, qual que são os apontamentos, né, que esse grupo de profissionais e técnicos da área apontou. Agora, para o ano de 2023, nós vamos ter um evento agora em 6 de julho, tá, que nós vamos lidar, né, com a pauta agora que está vigente, nós vamos lidar com questões de comércio internacional e restrições ambientais, tá, que nós vamos lançar o convite mais essa semana, agora semana que vem, que nós vamos ter uma representante do Ministério da Indústria e Comércio e também o Rodrigo Lima da Agroícone, para discutir exatamente as medidas ambientais e especificamente da União Europeia, né, o que ela significa, vai ter gente do Ministério, né, o que ela significa para o governo, como é que o Brasil está se preparando, etc. Então, o DB é uma forma de a gente juntar os profissionais, né, esse networking, e ver o que cada um está pensando, porque essa troca de experiência é muito, muito positiva. Ótimo, ótimo. Então, pessoal, que tem interesse, não deixe de mandar mensagem para o Leonardo, ou para mim, ou também e-mail direto para o observatório, bioeconomia@fgv.br. Alguém tem algum questionamento, alguma pergunta? Sem perguntas? Sem perguntas, por enquanto. Vamos lá, o pronunciamento. Eu estou lendo aqui. Tem um questionamento aqui do Sander. Não sei se ele gostaria de abrir o microfone e fazer a pergunta, mas eu posso ler também aqui sem problema. Bom, eu gostaria que o Leonardo comentasse os pronunciamentos do presidente Lula durante a reunião do G7 em relação às medidas de restrição da União Europeia. Pronunciamentos é o seguinte, né? O chefe de Estado, né? Chefe de governo, que é o nosso presidente da República, ele tem que defender o Brasil, mas também ele tem que ver que isso, ele também tem que começar a jogar o jogo, né? Não só o pronunciamento no G7, mas também os pronunciamentos agora, né, que foi feito com o Ministério, o Dia Mundial do Meio Ambiente, que teve aqui com a Marina Silva. Eu penso o seguinte, você ficar atento, né, você perceber de novo a questão ambiental, que foi, de certa forma, um pouquinho prejudicada nos últimos anos, né, você perceber de novo o Brasil, teoricamente, tomar essa liderança é positivo, tá? Mas é que tá, esse discurso tem que sair do papel. Não adianta a gente sair de um ambiente que nem era discutido, mas para um cenário que você tem algo sendo debatido em discurso, mas, gente, nós temos uma lição de casa enorme para ser feita, né? A questão do Código Florestal está aí. E eles tiraram o cara agora do Ministério do Meio Ambiente, né, do Serviço Florestal Brasileiro, jogaram para o Ministério. Isso, tirando questões ideológicas, né, essa mudança do cara cria um problema de técnico lá dentro de pessoal muito grande. Você tinha um pessoal que estava treinado para jogar para outro. Então, assim, esse PRA, como é que vai ser de fato implementado? Eu estou pensando nisso, vamos pensar nisso não só para questões de comércio, né, mas para questões também da agenda do clima. Nós estamos com o COP30 aí para 2025 em Belém. Então, como é que o país vai se mostrar, né, nessa COP? E, querendo ou não, uma baita plataforma para você mostrar o que foi feito e o que não foi feito. Então, nós temos aí um prazo para fazer esse dever de casa com relação à nossa agenda ambiental. Né? E tirando também aquele caráter, né, aquela imagem de que preservação ambiental não está linkada no comércio. Esse estudo ficou claro de que meio ambiente faz parte das regras comerciais, fazem parte das relações comerciais. Então, vamos lá. O Sander levantou a mão. Se você quiser abrir o microfone, Sander, por favor, fica à vontade. Bom dia a todos e todas. Quero parabenizar o Leonardo pela brilhante palestra. Durante a tua fala, eu fiquei preocupado com essa questão especificamente. Quero dizer que acho que
muito interessante do ponto de vista, né, da Organização Mundial do Comércio, pensarmos, eu acho que será um importante instrumento, inclusive, né, de estímulo à preservação ambiental. Mas me lembrou muito a fala do presidente quando ele disse que é muito fácil agora estabelecer restrições ao comércio, sendo que nós estamos nessa situação de tão grave degradação ambiental, muito em decorrência da exploração dos países desenvolvidos. E aí ele chamava a atenção para esse fato, né, que só restringir o comércio não é suficiente. Há uma responsabilidade desses países também no financiamento das medidas necessárias para a preservação ambiental. É como se dissesse, poxa, jogou a gente no lixo e agora não quer comprar o meu produto dizendo que é sujo. Né? Então, é isso. Como eu disse, durante sua fala, isso ficou muito forte para mim. Não, gente, é o seguinte, o trabalho, né, você vê como você vai jogar isso justamente para ver se essa medida de restrição ela vai, de fato, adicionar algo para a preservação ambiental ou como uma medida protecionista. Toda vez que você fez uma restrição ao comércio, a parte de protecionismo, ela aparece. Então, o que a União Europeia vai fazer, de fato, vai proteger o desmatamento, vai combater o desmatamento? Ou ela está, de certa forma, protegendo o seu mercado interno? Né? Sempre tem esse viés também. Por isso que o Brasil não só tem que implementar sua agenda ambiental, mas, de fato, se tiver prerrogativa, questionar isso no OMC. Né, para ver se isso vai ser justo ou não, como é que você vai lidar com isso dentro, né, desses instrumentos, dessas interpretações de dados que eu falei. Tá? Por exemplo, outros casos, né, de protecionismo, o CBAM também nós vamos ter que ver como é que vai ser feito. Né? O que eu estou destacando aqui é o seguinte, nós estamos... O cenário internacional está mudando, certo? A OMC de 30 anos atrás, precedente de 30 anos atrás, eles estão ganhando outro caráter. A forma de interpretação desses princípios está mudando. Então, é possível que a interpretação dessas regras que estão sendo criadas hoje também mude. Tá? Mas é que tá, o fator de protecionismo verde sempre vai estar presente. Tá? A agenda comercial sempre vai estar presente com relação a isso. Então, é que tá, é preservação, preservação, mas também assim, não está protegendo alguma coisa, não está defendendo algum mercado. Isso não tem como escapar, infelizmente. Obrigado, Léo. Então, pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário? Bom, eu acho que hoje... Eu gostaria, por gentileza, eu gostaria de fazer uma pergunta. Professor João Marcos Caixeta, da Universidade Federal de Alfenas, qual que seria a visão, né, do professor e pesquisador aí sobre o posicionamento da China com relação a essas definições e, digamos, esse quadro novo que se estabelece? Obrigado. Toda vez, uma pergunta muito boa, porque toda vez que você fala China, vem um ponto de interrogação muito grande, né? Principalmente com relação às normas ambientais, né? O estudo do ordenamento jurídico ambiental da China está ficando cada vez mais necessário, nós estamos pensando em fazer isso também, né? Mas a China ela tem um ordenamento jurídico agora que vem ganhando força nos últimos anos, tá? Ela recentemente criou seu mercado de carbono, né, regulado, né, que já é o segundo maior do mundo. Mas é o seguinte, a China ela está incorporando essas preocupações ambientais no seu método de produção, né, e nas suas atividades econômicas. Então, mas é que tá, como ela poluiu muito, como ela está numa economia muito crescente ainda, então você fica não sabendo exatamente como ela vai se posicionar. Mas é uma tendência de que a China também possa usar esses instrumentos no futuro, tá? Para pensar no mercado de carbono, ela criou o mercado de carbono regulado dela, então ela criar mecanismos relacionados ao CBAM já é possível. Ela vai ter o mercado dela, então ela pode taxar produtos que não participem dessas exigências, tá? Com relação de Deforestation Regulation, a gente não detectou ainda algum projeto sendo discutido lá, mas assim, a tendência é que a China também passe a incorporar essas medidas, não vou falar de restrições ao comércio por enquanto, mas é que a tendência de preservação ambiental, de consciência ambiental na China está crescente, tá? Obrigado, Léo, mais uma vez, pela apresentação. Obrigado, Cícero. E eu convido todo mundo, quem tiver interesse no tema, a tese de doutorado é uma coisa mais tensa, mais difícil, mas tem um estudo novinho do observatório no site
sobre comércio, OMC e medidas ambientais, que a gente aborda a CBAM, Diversity Regulation Act, de uma forma um pouco mais didática, né, resumindo todos esses casos. Então, quem tiver interesse, é um estudo que vale a pena dar uma lida.